Capítulo 20, no qual a vida de um dia é encontrada e depois desaparece. 10 minutos depois, Abdullah dizia: Pronto, pessoas muito eminentes e inteligentes. Nossos planos estão traçados. Só falta o gênio. A fumaça púrpura fluiu da lâmpada e avançou em ondas agitadas pelo piso de mármore. Vocês não me usem, gritou o gênio. Eu disse sapos, e são sapos mesmo. Hasruel me colocou nesta lâmpada, vocês não compreendem? Se eu fizer algo contra ele, vai me colocar num lugar ainda pior. Sophia ergueu a cabeça e franziu a testa ao ver a fumaça. Existe mesmo um gênio? Mas só peço seus poderes de adivinhação para me dizer onde a vida de Hasruel está escondida, replicou Abdullah. Não estou pedindo que atenda um desejo. Não, gemeu a fumaça malva. Flor da Noite apanhou a lâmpada e a equilibrou em seu joelho. A fumaça descia em lufadas e parecia tentar infiltrar-se nas rachaduras do piso de mármore. Parece coerente, disse Flor da Noite, que como todos os homens a quem pedimos ajuda deram o seu preço, então o gênio também tem o dele. Essa deve ser uma característica masculina. Gênio, se concordar em ajudar Abdullah nessa questão, eu lhe prometo que a lógica me garante ser a recompensa correta. De má vontade, a fumaça malva começou a recuar de volta à garrafa. Ah, está bem, disse o gênio. 2 minutos depois, a cortina enfeitiçada na porta do quarto das princesas foi puxada para um lado, e todos passaram para o grande salão, fazendo um alarido para chamar a atenção de Dalzell, e arrastando Abdullah entre eles, como um indefeso prisioneiro. Dalzell! Dalzell! Chamavam as 30 princesas. É assim que nos protege? Devia ter vergonha de si mesmo. Dalzell ergueu a cabeça. Ele estava inclinado sobre a lateral de seu imenso trono, jogando xadrez com Asruel. Ele recuou um pouco diante do que viu e fez sinal ao irmão para que levasse o tabuleiro de xadrez. Felizmente, o grupo de princesas era compacto demais para que ele percebesse Sophie e a Riarine de Yan em meio a elas, embora seus olhos adoráveis tenham recaído sobre Jamal e se estreitado com espanto. O que foi agora? Perguntou ele. Um homem em nosso quarto? Gritaram as princesas. Um homem medonho, terrível. Que homem? Trombeteou Dalzell. Que homem ousaria? Este aqui! Gritaram estridentes as princesas. Abdullah foi arrastado para a frente entre as princesas Beatriz e a princesa de Albéria, muito vergonhosamente vestido em nada mais do que o manto que estivera pendurado atrás da cortina. Este manto era parte essencial do plano. Duas das coisas que estavam ocultas sob ele eram a lâmpada do gênio e o tapete mágico. Abdullah ficou feliz de ter tomado essas precauções quando Dalzell o fuzilou com o olhar. Ele não sabia antes que os olhos de Undine podiam de fato chamejar. Os olhos de Dalzell eram como duas fornalhas azuladas. O comportamento de Hasruel deixou Abdullah ainda mais constrangido. Um sorriso vil espalhou-se pelas enormes feições de Hasruel, e ele disse: Ah, você de novo? Então cruzou os imensos braços e lançou-lhe um olhar sarcástico. Como este sujeito entrou aqui? Indagou Dalzell em sua voz de trombeta. Antes que qualquer um pudesse responder, Flor da Noite desempenhou seu papel no plano, irrompendo dentre as outras princesas e atirando-se graciosamente nos degraus do trono. Tenha misericórdia, grande Jin, gritou ela. Ele só veio me salvar. Dalzell riu desdenhosamente. Então o sujeito é um tolo. Vou jogá-lo direto de volta para a terra. Faça isso, grande Jin, e eu nunca mais vou deixá-la em paz, declarou Flor da Noite. Ela não estava representando, falava sério. Dalzell sabia disso. Um calafrio percorreu seu corpo mágico e pálido, e seus dedos, com garras douradas, agarraram os braços do trono. Seus olhos, porém, ainda chamejavam de fúria. Eu faço o que eu quero, trombeteou ele. Então deseje ser misericordiosa, gritou Flor da Noite. Dê-lhe pelo menos uma chance. Fique quieta, mulher, berrou Dalzell. Eu ainda não me decidi. Primeiro quero saber como ele conseguiu entrar aqui. Disfarçado como o cachorro do cozinheiro, é claro, disse a princesa Beatriz.
E inteiramente nu quando se transformou em homem, exclamou a princesa Alberia. Um escândalo, disse a princesa Beatriz. Tivemos de cobri-lo com o manto da princesa de Ínrico. Tragam-no para mais perto, ordenou Dalzell. A princesa Beatriz e sua assistente puxaram Abdullah na direção dos degraus do trono. Ele caminhando com passos miúdos que ele torcia para que os djinns atribuíssem ao manto. A princesa Beatriz e sua assistente puxaram Abdullah na direção dos degraus do trono, caminhando com passos miúdos que ele torcia para que os djinns atribuíssem ao manto. A razão, de fato, era que a terceira coisa debaixo do manto era o cão de Jamal. Ele estava preso com firmeza entre os joelhos de Abdullah, para o caso de tentar escapar. Essa parte do plano tornava necessário que não houvesse cachorro, e nenhuma das princesas confiava que Dalzell não fosse mandar Asruel à procura dele e provar que todos estavam mentindo. Dalzell olhou feroz para Abdullah, e este torceu muito para que Dalzell de fato quase não tivesse poderes próprios. Asruel havia chamado o irmão de fraco, mas ocorreu a Abdullah que mesmo um djinn fraco era várias vezes mais forte do que um homem. Você veio aqui na forma de um cachorro? Prometeu Dalzell. Como? Por magia, grande djinn, disse Abdullah. Ele tinha tencionado dar uma detalhada explicação nesse ponto, mas debaixo do manto uma luta oculta se desenrolava. O cão de Jamal veio a odiar djinns mais do que odiava a maior parte da raça humana. Ele queria pegar Dalzell. Eu me disfarcei como cachorro do seu cozinheiro, começou Abdullah a explicar. Nesse ponto, o cão de Jamal estava tão ávido de ir atrás de Dalzell que Abdullah temia que ele se soltasse. Então, foi forçado a apertar os joelhos com mais força. A resposta do cachorro foi um imenso rosnado. Desculpe-me, ofegou Abdullah. O suor porejava em sua testa. Ainda tenho tanto de cachorro em mim que não posso evitar rosnar de vez em quando. Flor da Noite percebeu que Abdullah estava em apuros e irrompeu em lamentações. Oh, mais nobre dos príncipes, suportar a forma de um cão por minha causa. Poupe-o, nobre djinn, poupe-o. Fique quieta, mulher, disse Dalzell. Onde está aquele cozinheiro? Traga-o aqui para a frente. Jamal foi arrastado adiante pela princesa de Faraktan e a herdeira de Tayak, torcendo as mãos e encolhendo-se. Honrado djinn, eu não tive nada a ver com isso, juro, gemeu Jamal. Não me machuque. Eu não sabia que ele não era um cachorro de verdade. Abdullah podia jurar que Jamal estava num estado de verdadeiro terror. Talvez estivesse mesmo. Mas ainda assim, teve a presença de espírito de afagar a cabeça de Abdullah. Um bom cão, disse ele. Bom companheiro. Depois disso, ele se jogou no chão e rastejou pelos degraus do trono à maneira de Zanzib. Eu sou inocente, grandioso, choramingou. Inocente, não me machuque. O cão se acalmou com a voz do dono. Seus rosnados cessaram. Abdullah pôde relaxar um pouco os joelhos. Também sou inocente, ó colecionador de donzelas reais, disse Abdullah. Só vim resgatar aquela que eu amo. Você certamente se sentirá indulgente em relação à minha devoção, posto que ama tantas princesas. Dalzell esfregou o queixo com perplexidade. Amar? Perguntou ele. Não posso dizer que amo. Não consigo entender como uma coisa pode fazer alguém se colocar em sua posição, mortal. Asruel, enorme e escuro, acocorado ao lado do trono, sorriu com mais vilania do que nunca. O que você quer dizer? O que você quer que eu faça com a criatura, irmão? Bombou ele. Assá-lo? Extrair-lhe a alma e torná-la parte do piso? Despedaçá-lo? Não. Seja misericordioso, grande Dalzell, gritou Flor da Noite prontamente. Dê-lhe pelo menos uma chance. Se concordar, nunca mais vou lhe fazer perguntas, me queixar ou fazer um sermão. Serei dócil e educada. Dalzell agarrou o queixo de novo e pareceu inseguro. Abdullah sentia-se aliviado. Dalzell era de fato um djinn fraco, de caráter pelo menos. Se eu fosse lhe dar uma chance, começou ele. Se quiser meu conselho, irmão, interveio Asruel, não faça isso. É muito astuto esse daí.
Com isso, Flor da Noite emitiu outro grande gemido e começou a bater no peito. Abdullah gritou em meio ao barulho. Deixe-me tentar adivinhar onde escondeu a vida do seu irmão, grande Dalzel. Se eu não conseguir, você me mata. Se eu acertar, você me deixa ir em paz. Isso divertiu Dalzel. Sua boca se abriu, revelando dentes prateados, pontiagudos, e sua risada ressoou pelo saguão enevoado como uma fanfarra de trombetas. Mas você nunca vai adivinhar, pequeno mortal, riu ele. E como as princesas haviam repetidamente assegurado a Abdullah, Dalzel era incapaz de resistir à tentação de dar pistas. Eu escondi essa vida tão habilmente, disse ele, alegre, que você pode olhar para ela e não a ver. Hasruel não pode vê-la, e ele é um Jin. Então que esperanças você tem? Mas acho que pela diversão vou lhe dar 3 chances antes de matá-lo. Comece, pois. Onde foi que eu escondi a vida do meu irmão? Abdullah lançou um rápido olhar para Asruel, perguntando-se se o Jin resolveria interferir. Mas Asruel estava simplesmente ali abaixado, inescrutável. Até aqui o plano corria bem. Era do interesse de Asruel não interferir. Abdullah contava com isso. Ele firmou os joelhos no cão e puxou o manto enquanto fingia pensar. O que ele estava fazendo de fato era sacudir a lâmpada do gênio. Minha primeira tentativa, grande Jin, disse ele, e fitou o chão, como se o pórfiro verde pudesse inspirá-lo. Será que o gênio voltaria atrás em sua palavra? Por um momento assustador e angustiante, Abdullah pensou que o gênio o havia decepcionado, como de hábito, e que ele teria de arriscar adivinhar por conta própria. Então, para seu grande alívio, viu um minúsculo filete de fumaça púrpura rastejar de sob o manto, onde ficou, imóvel e alerta, ao lado do pé descalço de Abdullah. Minha primeira tentativa é de que você escondeu a vida de Asruel na lua, disse Abdullah. Dalzel riu, encantado. Errado. Ele a teria encontrado lá. Não é muito mais óbvio do que isso e muito menos óbvio. Pense no jogo do anel mortal. Isso indicou a Abdullah que a vida de Asruel estava aqui no castelo, como a maioria das princesas acreditava. Ele fingiu que se esforçava para pensar. Minha segunda tentativa é que você a deu a um dos servos anjos para guardar, disse ele. Errado outra vez, disse Dalzel, divertindo-se mais do que nunca. Os anjos a teriam devolvido imediatamente. É muito mais esperto do que isso. Pequeno mortal, você nunca vai adivinhar. É impressionante como ninguém consegue ver o que está embaixo de seu nariz. Com isso, num arroubo de inspiração, Abdullah teve certeza de que sabia onde a vida de Asruel estava de fato. Flor da Noite o amava, ele ainda estava andando nas nuvens, sua mente estava inspirada e ele sabia, mas sentia um medo mortal de errar. Quando dali a pouco chegasse a hora de tomar nas suas mãos a vida de Asruel, ele sabia que teria de ir direto a ela, pois Dalzel não lhe daria uma segunda chance. Era por isso que precisava que o gênio confirmasse seu palpite. O filete de fumaça ainda estava lá, quase invisível, e se Abdullah tinha adivinhado, o gênio certamente saberia também. Ah, murmurou Abdullah. Ah, o filete de fumaça insinuou-se silenciosamente de volta ao manto e enfurnou-se lá embaixo, onde deve ter feito cócegas no nariz do cão de Jamal. O animal espirrou. Atchim! Gritou Abdullah, e quase abafou o fio de voz do gênio sussurrando. É no anel, no nariz de Asruel. Atchim! Repetiu Abdullah e fingiu errar seu palpite. Era nesse ponto que seu plano se mostrava nitidamente arriscado. A vida do seu irmão está num dos seus dentes, grande Dalzel. Errado! Trombeteou Dalzel. Hasruel! Ácio! Poupe-o! Gemeu Flor da Noite, quando Hasruel, com o desgosto e a decepção evidentes em todo ele, começou a se levantar. As princesas estavam prontas para esse momento. 10 mãos reais e instantaneamente ergueram a princesa Valéria, passando-a do aglomerado para os degraus do trono. Eu quero meu cachorrinho! Anunciou Valéria. Esse era seu grande momento. Como Sophie havia salientado para a menina, ela havia encontrado 30 novas tias e 3 novos tios, e todos lhe pediram que gritasse o mais que pudesse. Ninguém antes tinha desejado que ela gritasse. Além disso,
Todas as novas tias lhe prometeram uma caixa de guloseimas se fizesse uma boa pirraça. 30 caixas. Valia o melhor que ela pudesse fazer. Sua boca formou um quadrado. Ela expandiu o peito e deu tudo de si. Eu quero meu cachorrinho. Eu não quero Abdullah. Eu quero meu cachorro de volta. Ela se jogou nos degraus do trono, caiu sobre Jamal, pôs-se de pé novamente e lançou-se em direção ao trono. Dalzell, sem demora, ficou de pé no assento do trono a fim de sair de seu caminho. Me dá meu cachorrinho! Gritava Valéria. Naquele exato momento, a diminuta princesa asiática de Tsapfan deu um beliscão em Morgan, no lugar certo. Ele, que dormia em seus braços minúsculos, sonhando que era um gatinho outra vez, acordou com um pulo e descobriu que ainda era um bebê indefeso. Sua fúria não conhecia limites. Ele abriu a boca e rugiu. Seus pés pedalavam com raiva, suas mãos socavam o ar, e seus rugidos eram tão fortes que fosse aquela uma competição entre ele e Valéria, Morgan provavelmente teria ganhado. Assim, o barulho era inexprimível. Os ecos do saguão o captavam, dobravam os gritos e os lançavam de volta ao trono. Recuem para aqueles jeans, ia dizendo Sophie, em sua maneira mágica e falada. Não dobrem apenas, tripliquem. O saguão era um hospício, ambos os jeans cobriam os ouvidos pontudos com as mãos. Dalzell gritava, parem, parem todos! De onde veio este bebê? Aqui Asruel berrou. As mulheres têm bebês, tolo Jim. O que você esperava? Eu quero meu cachorrinho de volta, insistia Valéria, batendo no assento do trono com os punhos. A voz de trombeta de Dalzell lutava para se fazer ouvir. Dê a ela um cachorrinho, Asruel, senão eu mato você. Nesse estágio dos planos de Abdullah, ele havia, confiante, esperado, se não tivesse sido morto até então, que o transformassem num cão. Era para isso que estava preparando o caminho. Isso ele havia calculado também libertaria o cachorro de Jamal. Ele tinha contado com a visão não de um cachorro, mas de 2 cachorros saindo em disparada debaixo do manto, para aumentar a confusão. Hasruel, no entanto, estava tão perturbado pelos gritos e os ecos triplos dos gritos quanto o irmão. Ele se virou para um lado e para o outro, segurando os ouvidos e gritando de dor, o retrato de um Jin que não sabia o que fazer. Por fim, cruzou as grandes asas e transformou-se ele mesmo num cachorro. Era um cachorro enorme, algo entre um burro e um bulldog, com manchas marrons e cinzas, e um anel dourado no focinho. Esse cão imenso pôs as gigantescas patas dianteiras no banco do trono e esticou a língua enorme e babona na direção do rosto de Valéria. Asruel tentava parecer amistoso, mas a visão de algo tão grande e tão feio, Valéria naturalmente gritou com mais força do que antes. O barulho assustou Morgan, que gritou mais alto também. O barulho assustou Morgan, que gritou mais alto também. Por um momento, Abdullah ficou bastante inseguro sobre o que fazer, e então teve certeza de que ninguém o ouviria gritar. Soldado! Chamou ele. Segure Asruel! Alguém segure Dalzell! Felizmente, o soldado estava alerta, e era bom nisso. Hayar Enedi Yahan desapareceu num farfalhar de roupas velhas e o soldado subiu aos saltos os degraus do trono. Sophie o seguiu correndo, acenando para as princesas. Ela tirou os braços em torno dos joelhos esguios e brancos de Dalzell, enquanto o soldado envolvia com os braços vigorosos o pescoço do cachorro. As princesas subiram precipitadamente os degraus atrás deles, onde a maioria se atirou sobre Dalzell também, com ar de princesas com sede de vingança, todas exceto a princesa Beatriz, que arrastou Valéria, tirando-a do meio do alvoroço, e deu início à difícil tarefa de fazê-la calar-se. A diminuta princesa de Tsapfan, enquanto isso, sentava-se calmamente no piso de pórfiro, embalando Morgan de volta ao sono. Abdullah tentou correr na direção de Asruel, mas assim que ele se moveu, o cão de Jamal aproveitou a oportunidade e fugiu. Ele saiu de sob o manto da princesa e encontrou uma luta em andamento. Ele adorava lutas, e também viu outro cachorro. Se isso fosse possível, ele odiava cães mais ainda do que jeans ou a raça humana. Não importava o tamanho do cão. Ele disparou rosnando para o ataque. Enquanto Abdullah ainda tentava se livrar do manto, o cachorro de Jamal saltou para a garganta de Asruel.
Isso foi demais para o Jin, já assediado pelo soldado. Então ele voltou a ser um Jin e fez um gesto enfurecido. O cachorro foi lançado voando e aterrissou de cabeça com um ganido no outro lado do salão. Depois disso, Azruel tentou se levantar, mas o soldado a essa altura estava em suas costas, impedindo-o de abrir as asas coriáceas. Azruel tentava se levantar e desvencilhar-se dele. Mantenha a cabeça baixa, Azruel. Eu o conjuro, gritou Abdullah, livrando-se por fim do manto. Ele subiu aos saltos dos degraus, usando nada mais do que uma tanga, e agarrou a grande orelha esquerda de Azruel. Nesse momento, Flor da Noite compreendeu onde estava a vida de Azruel, e para o júbilo de Abdullah, ela saltou e pendurou-se na orelha direita do Jin, e ali eles ficaram, sendo erguidos no ar uma vez ou outra, quando Azruel levava vantagem sobre o soldado e atirados contra o chão quando o soldado levava vantagem sobre Azruel, tendo os braços retesados do soldado envolvendo o pescoço do Jin ao lado deles e a imensa e horrenda cara de Azruel entre eles. Os gritos de trombeta de Dalzell pareceram inspirar Azruel. Ele começou a levar a melhor sobre o soldado. Abdullah tentou soltar uma das mãos de modo que pudesse alcançar a argola dourada sob o nariz adunco de Azruel. Abdullah soltou a mão esquerda, mas a direita estava suando e escorregando da orelha do Jin. Ele tentou se agarrar desesperadamente antes de cair. Ele havia planejado tudo sem o cachorro de Jamal. Depois de ficar caído, tonto, por quase 1 minuto, o cão se levantou, mais furioso do que nunca e cheio de ódio por Jeans. Ele viu Azruel e reconheceu o inimigo. Atravessou o saguão em disparada, rosnando, os pelos da nuca eriçados, passando pela diminuta princesa e por Morgan, passando pela princesa Beatriz e por Valéria, em meio às princesas redemoinhando em torno do trono, passando pela figura agachada de seu dono, e saltou para a parte do Jin mais fácil de alcançar. Abdullah recolheu a mão na hora H. Nhac! Fizeram os dentes do cão. Gu! Fez a garganta do cão. Depois disso, um olhar confuso cruzou a cara do cachorro, que desabou no chão, soluçando nervosamente. Azruel uivou de dor e pôs-se de pé num salto, com ambas as mãos segurando o nariz. O soldado foi arremessado ao chão. Abdullah e Flor da Noite foram lançados um para cada lado. Abdullah mergulhou na direção do cão, que soluçava, mas Jamal chegou a ele primeiro e o ergueu ternamente. Pobre cachorrinho, meu pobre cachorrinho. Fique bom logo, murmurou ele, descendo cuidadosamente os degraus com ele. Abdullah arrastou com ele o soldado atordoado e os dois se puseram diante de Jamal. Parem todos, gritou ele. Dalzell, eu conjuro a parar. Nós temos a vida de seu irmão. A luta no trono cessou. Dalzell deteve-se com as asas abertas e os olhos novamente como fornalhas. Eu não acredito em você, disse ele. Onde está? Dentro do cachorro, respondeu Abdullah. Mas só até amanhã, disse Jamal em tom tranquilizador, pensando apenas em seu cão soluçante. Ele tem um estômago irritável por comer lulas demais. Sinta-se grato. Abdullah lhe deu um chute para fazê-lo calar-se. O cachorro comeu o anel do nariz de Azruel, disse ele. A consternação no rosto de Dalzell indicou-lhe que o gênio tinha razão. Ele havia acertado. Ah! Exclamaram as princesas. Todos os olhos se voltaram para Azruel, imenso e encurvado, com lágrimas nos olhos abrasadores e as duas mãos no nariz. Sangue de Jin, que era transparente e esverdeado, pingava entre os enormes dedos semelhantes a chifres. Eu devia saber, disse Azruel, desolado. Estava bem debaixo do meu nariz. A idosa princesa da Alta Norlanda desprendeu-se da multidão em redor do trono, procurou na manga e estendeu a mão com um lencinho rendado para Azruel. Tome, disse ela. Nada de rancor. Azruel apanhou o lenço com um reconhecido obrigado e pressionou-o contra a ponta rasgada de seu nariz. O cão não comera muito além da argola. Tendo secado o local com cuidado, Azruel ajoelhou-se pesadamente e acenou para que Abdullah subisse os degraus até o trono. O que você quer que eu faça agora que sou bom outra vez? Perguntou ele, pesaroso. Capítulo 21 No qual o castelo volta à terra.
Abdullah não precisou pensar muito na pergunta de Asruel. Você deve exilar o seu irmão, poderoso Jin, para um lugar do qual ele não mais retorne, disse ele. Dalzell imediatamente se desfez em lágrimas azuis. Não é justo, lamentou-se ele, batendo o pé no trono. Todo mundo está sempre contra mim. Você não me ama, Asruel. Você me enganou. Você nem fez força para se livrar daquelas 3 pessoas penduradas em você. Abdullah sabia que Dalzell tinha razão nesse ponto. Conhecendo o poder de Undine, Abdullah tinha certeza de que Asruel poderia ter arremessado o soldado, sem mencionar ele mesmo em Flor da Noite para os confins da terra, se assim desejasse. Eu não estava fazendo mal nenhum, gritou Dalzell. Teu direito de me casar não tenho? Enquanto ele gritava e batia os pés, Asruel murmurou para Abdullah. Existe uma ilha errante no oceano ao sul que só é encontrada uma vez a cada 100 anos. Lá tem um palácio e muitas árvores frutíferas. Devo mandar meu irmão para lá? E agora você vai me mandar embora? Gritou Dalzell. Nenhum de vocês se importa que eu vá ficar muito solitário. Por falar nisso, murmurou Hasruel para Abdullah. Os parentes da primeira esposa de seu pai fizeram um pacto com os mercenários, que lhe permitiu fugir de Zanzibar para escapar da ira do sultão, mas deixaram as 2 sobrinhas para trás. O sultão aprisionou as 2 infelizes garotas, pois elas eram seus parentes mais próximos que ele pôde encontrar. Terrível, disse Abdullah, vendo aonde Hasruel queria chegar. Quem sabe, poderoso Jin, você não possa celebrar seu retorno à bondade mandando trazer as 2 donzelas para cá? A cara hedionda de Asruel iluminou-se. Ele ergueu a grande mão com garras. Ouviu-se um estrondo de trovão, seguido por uns gritinhos de mulher. E as 2 sobrinhas gordas surgiram diante do trono. Foi simples assim. Abdullah viu que Asruel estivera de fato contendo sua força antes, fitando os grandes olhos oblíquos do Jin, que ainda tinha lágrimas. Fitando os grandes olhos oblíquos do Jin, que ainda tinham lágrimas nos cantos por causa do ataque do cachorro. Viu que Asruel sabia que ele sabia. Mas princesas não, disse a princesa Beatriz, ajoelhada ao lado de Valéria, parecendo bastante atormentada. Não é o que parece, eu lhe asseguro, disse Abdullah. As 2 sobrinhas não podiam ter a aparência mais distante de princesas. Estavam vestidas com roupas velhas, rosa comum e amarelo dia a dia, rasgadas e manchadas, e o cabelo de ambas tinha perdido o frisado. Elas lançaram um olhar para Dalzell, que sapateava e chorava acima delas, no trono. Outro olhar para a imensa figura de Asruel, e então um terceiro para Abdullah, vestido com nada mais do que uma tanga, e as 2 gritaram. Em seguida, ambas tentaram esconder o rosto no ombro gorducho da outra. Pobres garotas, disse a princesa da Alta Norlanda. Dificilmente esse comportamento seria real. Dalzell! Gritou Abdullah para o Jin, que soluçava. Belo Dalzell, caçador de princesas, fique quieto por um momento e olhe para o presente que eu lhe dou para levar com você para o exílio. Dalzell parou no meio de um soluço. Presente? Abdullah apontou. Contemple 2 noivas, jovens e suculentas, urgentemente necessitadas de um noivo. Dalzell enxugou lágrimas luminosas em seu rosto e examinou as sobrinhas de maneira muito semelhante a que os clientes mais cautelosos de Abdullah costumavam inspecionar seus tapetes. Um par à altura, exclamou ele, e deliciosamente gordas. Onde está o truque? Por acaso elas não são suas prometidas? Não tem nenhum truque, resplandecente Jin, disse Abdullah. Parecia-lhe que agora que os outros parentes das garotas as haviam abandonado, ele certamente podia determinar o seu destino. Mas, para estar a salvo de riscos, acrescentou: Nada impede que você as roube, poderoso Dalzell. Ele foi até as sobrinhas e deu tapinhas nos braços roliços de ambas. Senhoritas, começou ele, luas cheias de Zanzibar, que me perdoem aquele infeliz voto que me impede para sempre de desfrutar sua amplidão. Levantei a cabeça, porém, e olhem para o marido que lhes consegui em meu lugar. As cabeças das sobrinhas se ergueram assim que ouviram a palavra marido. Elas olharam para Dalzell. Ele é tão bonito, disse a de rosa.
Gosto deles com asas, disse a de amarelo. É diferente. As presas são muito sexy, refletiu a de rosa. E também as garras, desde que ele tenha cuidado com elas nos tapetes. O sorriso radiante de Dalzell se alargava a cada comentário. Vou roubá-las imediatamente, disse ele. Gosto mais delas que das princesas. Por que não colecionei damas gorduchas em vez de princesas, Azruel? Um sorriso afetuoso revelou as presas de Azruel. Foi a sua decisão, irmão. O sorriso desapareceu. Se estiver pronto, é meu dever mandá-lo para o exílio agora. Não me importo tanto agora, disse Dalzell, ainda com os olhos nas duas sobrinhas. Azruel tornou a estender a mão, lenta e pesarosamente e devagar em 3 longos rebombos de trovão. Dalzell e as duas sobrinhas desapareceram de vista. Sentiu-se um leve cheiro de mar e ouviu-se um leve barulho de gaivotas. Tanto Morgan quanto Valéria recomeçaram a chorar. Todos os outros suspiraram, Azruel mais profundamente que entre todos. Abdullah percebeu com alguma surpresa que ele amava verdadeiramente o irmão, embora fosse difícil compreender como alguém poderia amar Dalzell. Abdullah não podia culpá-lo. Quem sou eu para criticar? Pensou quando Flor da Noite subiu e passou o braço pelo dele. Azruel soltou um suspiro ainda mais profundo e sentou-se no trono, que se ajustava ao seu tamanho muito mais que ao de Dalzell, com as grandes asas pendendo tristemente para os lados. Outra questão, disse ele, tocando com cautela o nariz, que parecia já estar sarando. Sim, certamente há, disse Sophie. Ela estivera parada nos degraus do trono, à espera de sua chance de falar. Quando você roubou nosso castelo animado, fez desaparecer meu marido, Hou. Onde ele está? Eu quero de volta. Azruel ergueu a cabeça com tristeza, mas antes que pudesse replicar, ouviram-se ruídos de alarme vindos das princesas. Todo mundo no pé da escada recuou, afastando-se do manto da princesa de Henrico, que se abaulava e se avolumava como uma concertina. Socorro! Gritou o gênio lá de dentro. Deixe-me sair! Você prometeu! Flor da Noite cobriu a boca com a mão. Ah, eu me esqueci totalmente, disse ela e afastou-se de Abdullah em disparada. Descendo os degraus, ela atirou o manto para um lado, em meio a um rolo de fumaça púrpura. Eu desejo, gritou ela, que você seja libertado de sua lâmpada, gênio, e fique livre para sempre. Como de hábito, o gênio não perdeu tempo com agradecimentos. A lâmpada explodiu com um ressonante estalo. Em meio aos rolos de fumaça, uma figura decididamente mais sólida se pôs de pé. Sophie deu um grito diante da visão. Ah, abençoada garota! Obrigada, obrigada! Ela chegou tão rapidamente à fumaça que se dissipava que quase derrubou o homem sólido que estava ali. Ele não pareceu se importar e ergueu Sophie do chão, rodopiando com ela repetidamente. Ah, por que não me dei conta? Por que não percebi? Sophie ofegava, cambaleando sobre o vidro quebrado. Porque esse era o encantamento, disse Azruel, abatido. Se soubessem que ele era o Mago Hou, alguém o teria libertado. Você não poderia saber quem ele era, tampouco ele poderia contar a ninguém. O mago real, Hou, era mais jovem do que o mago Suleiman e muito mais elegante. Estava ricamente vestido num traje de cetim malva, contra o qual seu cabelo exibia uma tonalidade um tanto improvável de amarelo. Abdullah fitou os olhos claros no rosto ossudo do mago. Ele tinha visto aqueles olhos claramente, numa manhã bem cedo. Devia ter adivinhado, sentiu-se numa posição totalmente constrangedora. Ele havia usado o gênio e sentia que o conhecia muito bem. Isso significava que também conhecia o mago ou não? Por essa razão, Abdullah não se juntou quando todos, inclusive os soldados, se reuniram em torno do mago Hou com exclamações e congratulações. Ele observou a diminuta princesa de Tsapfan andar em silêncio entre a multidão barulhenta e, com gravidade, colocar Morgan nos braços de Hou. Obrigado, disse Hou. Achei que era melhor trazê-lo para cá, onde eu poderia ficar de olho nele, explicou ele para Sophie. Desculpe-me se a assustei. Hou parecia mais acostumado a segurar bebês do que Sophie. Ele embalou Morgan confortadoramente e fitou-o. Morgan fitou de volta e um tanto maligno. Nossa, como ele é feio! Exclamou Hou. Tal pai, tal filho.
Oh! Censurou Sophie, mas não parecia zangada. Um momento, pediu o mago. Ele avançou até os degraus do trono e olhou para Asriel. Olha aqui, Jim, disse ele. Olha aqui, Jim, disse. Eu tenho uma questão para resolver com você. O que pretendia ao roubar meu castelo e me trancafiar numa garrafa? Os olhos de Asriel se acenderam, ganhando um tom alaranjado de fúria. Mago, você imagina que seu poder é igual ao meu? Não, disse Hope. Só quero uma explicação. Abdullah pegou-se sentindo admiração pelo homem. Sabendo o quanto o gênio fora covarde, ele não tinha dúvidas de que Hope era uma geleia por dentro, mas não dava o menor sinal disso. Ele ergueu Morgan sobre o ombro de seda malva e encarou Asruel. Muito bem, disse Asruel. Meu irmão me ordenou que roubasse o castelo. Eu não tive alternativa, mas Dalzell não deu nenhuma ordem a seu respeito, a não ser que eu me assegurasse de que você não pudesse roubar o castelo de volta. Fosse você um homem irrepreensível, eu simplesmente o teria transportado para a ilha onde meu irmão se encontra agora, mas eu sabia que você estivera usando sua magia para conquistar um país vizinho. Isso não é justo! Exclamou Hole. O rei me ordenou. Por um momento ele pareceu ser exatamente como Dalzell, e deve ter percebido isso. E se interrompeu, refletiu e então disse, pesaroso. Suponho que eu pudesse ter redirecionado a mente de Sua Majestade, se isso tivesse me ocorrido. Você está certo. Mas nunca me deixei pegá-lo. Mas nunca me deixe pegá-lo numa situação em que eu possa colocar você numa garrafa. Só isso. Talvez eu mereça, concordou Asruel. E mereço ainda mais por ter esmerado para que todos os envolvidos tivessem um destino mais conveniente que eu pudesse planejar. Ele olhou de esguelha para Abdullah. Não foi? De forma muito penosa, grande Jim, concordou Abdullah. Todos os meus sonhos se realizaram, não só os agradáveis. Asruel assentiu. Asruel assentiu. E agora, disse ele, preciso deixá-los assim que tiver executado mais um pequeno ato necessário. Suas asas se ergueram e as mãos gesticularam. Instantaneamente ele estava em meio a um enxame de formas estranhas e aladas. Elas pairavam acima de sua cabeça e em volta do trono como cavalos marinhos transparentes, completamente em silêncio, a não ser pelo leve sussurro de suas asas batendo. Os anjos dele, explicou a princesa Beatriz à princesa Valéria. Asruel sussurrou para as formas aladas, e elas partiram, não tão rapidamente quanto haviam aparecido, para reaparecer no mesmo enxame, sussurrando em torno da cabeça de Jamal. Este recuou, horrorizado, mas isso de nada serviu. O enxame o seguiu. Uma após a outra, as formas aladas foram se empoleirar em diferentes partes do cão de Jamal. À medida que pousava, cada uma delas encolhia e desaparecia entre os pelos do cachorro, até só restarem duas. De repente, Abdullah deparou com essas duas formas pairando no mesmo nível de seus olhos. Esquivou-se, mas as formas o seguiram. Duas vozes fracas e frias falaram de uma forma que parecia destinar-se apenas a seus ouvidos. Depois de muito pensar, disseram, chegamos à conclusão de que preferimos esta forma à de sapos. Pensamos na luz da eternidade e, portanto, lhe agradecemos. Assim dizendo, as duas formas foram em disparada empoleirar-se no cão de Jamal, onde também se encolheram e desapareceram no pelo emaranhado de suas orelhas. Jamal fitava o cão em seus braços. Por que estou segurando um cachorro cheio de anjos? Indagou Asruel. Eles não vão prejudicar você ou a sua fera, afirmou Asruel. Só vão esperar que a argola dourada reapareça. Amanhã, não foi o que você disse? Você deve estar vendo que estou naturalmente ansioso em não perder de vista a minha vida. Quando meus anjos a encontrarem, vão levá-la para mim, onde quer que eu esteja. Ele suspirou fundo bastante para revolver o cabelo de todos ali. E eu não sei onde estarei. Terei de encontrar algum lugar para me exilar nas longínquas profundezas. Eu fui perverso. Não posso mais me juntar às fileiras dos Jeans do bem. Ora, por favor, grande Jim, disse Flor da Noite. Ensinaram-me que a bondade é o perdão. Certamente os bons Jeans do bem vão acolhê-lo de volta. Asruel sacudiu a imensa cabeça.
Princesa inteligente, você não entende. Abdullah percebeu que entendia Asruel muito bem. Talvez sua compreensão tivesse algo a ver com a maneira como tinha sido pouco cortês com os parentes da primeira esposa de seu pai. Silêncio, amor, disse ele. Asruel quer dizer que ele gostou de sua perversidade e não se arrepende dela. É verdade, concordou Asruel. Eu me diverti mais nestes últimos anos do que em muitas centenas de anos antes disso. Dalzão me ensinou isso. Agora preciso partir com receio de que comece a me divertir da mesma forma entre os jeans do bem. Se ao menos eu soubesse para onde ir. Uma ideia pareceu ocorrer a Hou. Ele tossiu. Por que não ir para outro mundo? Sugeriu ele. Existem muitas centenas de outros mundos, você sabe. As asas de Azruel se levantaram e bateram com excitação, agitando o cabelo e o vestido de todas as princesas no saguão. Resistem? Onde? Mostre-me como posso chegar a outro mundo. Hou pôs Morgan nos braços desajeitados de Sophie e subiu aos pulos os degraus do trono. O que ele mostrou a Azruel foram alguns gestos estranhos e um ou outro movimento de cabeça. Azruel pareceu entender perfeitamente e assentiu de volta. Então se ergueu no trono. Então se ergueu do trono e simplesmente se afastou, andando sem mais palavra. Atravessou o saguão e a parede como se fossem apenas névoa. O imenso saguão de repente pareceu vazio. Bons ventos o levem, disse Hou. Você o mandou para o seu mundo? Perguntou Sophie. De jeito nenhum, respondeu Hou. Ele já tem muito com o que se preocupar por lá. Eu o mandei na direção oposta. Assumi o risco de que o castelo não desapareceria sem mais nem menos. Ele se virou devagar, examinando as extensões nebulosas do saguão. Está tudo aqui ainda. Isso significa que Calcifer deve estar aqui em algum lugar. É ele que o mantém. Hou então deu um grito ressonante. Calcifer, onde você está? Mais uma vez, o manto da princesa pareceu adquirir vida própria, dessa vez deslizando de lado para permitir que o tapete mágico flutuasse. Livre dele. Livre dele. Este se sacudiu de forma semelhante à que o cão de Jamal agora fazia. Então, para surpresa de todos, ele se deixou cair pesadamente no chão e começou a desfazer-se. Abdullah quase chorou com o desperdício. O longo fio que turbilhonava solto era azul e curiosamente brilhante, como se o tapete não fosse feito de lã comum. O fio livre, disparando de um lado ao outro do tapete, erguia-se cada vez mais alto à medida que se tornava mais longo, até que se viu esticado entre o teto alto e nevoento e a lona quase nua na qual fora tecido. Por fim, com uma impaciente sacudidela, a outra extremidade se soltou da lona e encolheu para o alto, juntando-se ao restante, onde se expandiu de uma forma bruxuleante. Encolheu outra vez e finalmente tornou a se expandir, assumindo uma nova forma, como uma lágrima de cabeça para baixo, ou talvez uma chama. Essa forma desceu deslizando, contínua e decididamente. Quando já estava próximo, Abdullah pôde ver um rosto na parte da frente, composto de pequenas chamas púrpura, ou verdes ou alaranjadas. Abdullah deu de ombros, fatalisticamente. Parecia ter se desfeito de todas aquelas moedas de ouro para comprar um demônio do fogo, e não um tapete mágico, afinal. O demônio do fogo falou, com uma boca púrpura bruxuleante. Graças a Deus! Por que alguém não chamou meu nome, aliás? Eu estou todo dolorido. Ah, pobre Calcifer! Exclamou Sophie. Eu não sabia. Não estou falando com você, retorquiu o estranho ser em forma de chama. Você enfiou as garras em mim, tampouco com você, disse ao passar por Hou. Foi você que me envolveu nisso. Não fui eu que quis ajudar o exército do rei. Estou falando só com ele, disse, surgindo inesperadamente ao lado do ombro de Abdullah, que ouvia o seu cabelo crepitar de leve. A chama era quente. Ele é a única pessoa que já tentou me agradar? E desde quando? Perguntou Hou, azedo. Você precisa ser agradado? Desde que descobri como é agradável ouvir alguém dizendo que sou agradável, afirmou Calcifer. Mas eu não acho que você seja agradável, replicou Hou. Seja assim, então. E virou as costas para Calcifer com um rápido movimento de mangas de cetim cor de malva. Quer virar um sapo? Perguntou Calcifer. Você não é o único que pode fazer sapos, você sabe. Hou bateu um pé com uma bota malva no chão, zangado.
Então, disse ele, seu novo amigo possa lhe pedir que leve este castelo para a terra, lugar ao qual ele pertence. Abdullah sentiu-se um pouco triste. Ou parecia estar deixando claro que ele e Abdullah não se conheciam, mas pegou a deixa e fez uma mesura. Oh, Safira entre os seres mágicos, disse ele. Chama da festividade vela entre os tapetes, mais de 200 vezes magnífico em sua verdadeira forma do que como valiosa tapeçaria. Ande logo com isso, murmurou Hole. Você gentilmente consentiria em devolver este castelo à terra? Finalizou Abdullah. Com prazer, respondeu Calcifer. Todos sentiram o castelo descendo. A princípio, a velocidade era tão grande que Sophie agarrou o braço de Hole e várias princesas gritaram. Pois, como Valéria expressou em voz alta, o estômago da pessoa ficava no céu, deixado para trás. Era possível que Calcifer estivesse fora de prática depois de tanto tempo com uma forma errada. Qualquer que fosse o motivo, a descida desacelerou depois de 1 minuto e tornou-se tão suave que mal se percebia o movimento. Isso era bom, pois enquanto descia o castelo tornava-se perceptivelmente menor. Todos se acotovelavam e tinham de lutar por espaço no qual se equilibrar. As paredes deslizaram para dentro, transformando-se na descida de pórfiro nebuloso em simples gesso. O teto baixou e sua abóbada tornou-se grandes vigas negras, e uma janela apareceu atrás do lugar onde o trono estivera. A princípio o lugar era sombrio. Abdullah voltou-se em sua direção, ávido, esperando vislumbrar mais uma vez o mar transparente com suas ilhas de pôr-do-sol. Mas lá fora via apenas o céu, inundando a sala do tamanho de um chalé com a pálida luz da aurora. A essa altura, a princesa se apertava contra a princesa. Sophie estava esmagada num canto, agarrando Hole com um dos braços e Morgan com o outro, e Abdullah se viu espremido entre Flor da Noite e o soldado. Este percebeu. Percebeu Abdullah, não dizia a palavra havia muito tempo. Na verdade, seu comportamento era sem dúvida estranho. Ele tinha puxado os véus emprestados sobre a cabeça e estava sentado curvo num banquinho que havia aparecido ao lado da cadeira, enquanto o encolhia. Você está bem? Perguntou-lhe Abdullah. Perfeitamente, respondeu o soldado. Até sua voz parecia estranha. A princesa Beatriz abriu caminho até ele. Ah, aqui está você! Exclamou ela. Qual o problema? Está com medo de que eu volte atrás em minha promessa agora que retornamos ao normal? É isso? Não, disse o soldado. Ou melhor, sim. Vai ser um problema para você. Não vai ser um problema para mim, retrucou a princesa Beatriz. Quando eu faço uma promessa, eu a cumpro. O príncipe Justin pode esquecer, mas eu sou o príncipe Justin, disse o soldado. O quê? Espantou-se. Espantou-se a princesa Beatriz. Muito lenta e acanhadamente, o soldado pôs de lado os véus e ergueu a cabeça. Ainda era o mesmo rosto, com os mesmos olhos azuis que ora eram inocentes ao máximo, ora profundamente desonestos, ou ambos, mas era um rosto mais afável e culto. Uma espécie diferente de rigidez transparecia nele. Aquele maldito Jim me encantou também, disse ele. A- Agora me lembro. Eu estava num bosque que as equipes de busca se reapresentaram. Agora me lembro. Eu estava num bosque que as equipes de busca se reapresentassem. Ele parecia se desculpar. Estávamos à procura da princesa Beatriz. Você sabe. Sem muito sucesso, e de repente, minha tenda foi levada numa ventania e lá estava o Jim, espremendo-se entre as árvores. Estou levando a princesa, disse ele, e como você derrotou o país dela pelo uso desleal da magia, pode ser um dos soldados derrotados e ver o que acha disso. E no momento seguinte, eu caminhava pelo campo de batalha pensando que eu era um soldado de Estrângia. E você detestou? Perguntou a princesa Beatriz. Bem, disse o príncipe. Foi difícil, mas acho que consegui. E recolhi tudo de útil que pude e fiz alguns planos. Vejo que tenho de fazer alguma coisa por todos aqueles soldados derrotados. Mas um sorriso que era puramente aquele do antigo soldado se abriu em seu rosto. Para dizer a verdade, eu me diverti bastante perambulando por Ingary. Tive prazer em ser perverso. Sou igual aquele Jim, de verdade. É voltar a governar que está me deprimindo.
Bem, nisso eu posso ajudá-lo, disse a princesa. Eu estou dentro do assunto, afinal. Verdade? Perguntou o príncipe, e olhou para ela da mesma forma que, como soldado, tinha olhado para o gatinho chapéu. Flor da Noite cutucou Abdullah, encantada. O príncipe de Oquistão, sussurrou ela. Não é preciso temê-lo. Logo depois o castelo aterrissou tão suavemente quanto uma pena. Calcifer, flutuando de encontro às vigas baixas do teto, anunciou que o havia assentado nos campos fora de Kingsbury. E mandei uma mensagem para um dos filhos de Saliman, disse presunçoso. Isso pareceu exasperar Hall. Eu fiz o mesmo, disse ele, zangado. Está se encarregando de muita coisa, não acha? Então ele recebeu duas mensagens, disse Sophie. O que tem isso? Que estupidez, disse Ho, e começou a rir com ele. E começou a rir. Com isso, Calcifer riu também, trepitando, e eles pareciam ter voltado a ser amigos. Pensando nisso, Abdullah podia entender como Ho se sentia. Tinha estado explodindo de raiva o tempo todo como gênio, e ainda estava com raiva agora, sem ninguém exceto Calcifer em quem descontar. Provavelmente Calcifer sentia o mesmo. Ambos tinham poderes mágicos fortes demais para correrem o risco de voltar sua fúria para pessoas comuns. Claramente, ambas as mensagens haviam chegado. Além, alguém ao lado da janela gritou: Olhem! E todos se aglomeraram diante dela para ver os portões de Kingsbury se abrindo para deixar a carruagem do rei passar, apressada atrás de um pelotão de soldados. Na verdade, tratava-se de um séquito. As carruagens de vários embaixadores seguiram a do rei, ornadas com o brasão da maior parte dos países em que Asdruel havia coletado princesas. Hou virou-se para Abdullah. Sinto que passei a conhecer você muito bem, disse ele. Os dois entreolharam. Os dois se entreolharam, constrangidos. Você me conhece? Perguntou Hou. Abdullah curvou-se. Pelo menos tão bem quanto você me conhece. Era o que eu temia, disse Hou, em tom lastimoso. Muito bem, então. Sei que posso confiar em você para fazer um bom e rápido discurso se necessário. Quando todas aquelas carruagens chegarem aqui, talvez seja necessário. Foi o que aconteceu. Foi um momento de grande confusão durante o qual Abdullah ficou bastante rouco. Porém, o mais confuso, no que dizia respeito a Abdullah, foi que cada uma das princesas, sem falar em Sophie, Hou e o príncipe Justin, todos insistiam em contar ao rei o quanto Abdullah havia sido bravo e inteligente. Abdullah ficou tentando corrigi-los. Ele não fora bravo, só estava andando nas nuvens porque Flor da Noite o amava. O príncipe Justin puxou Abdullah de lado para uma das muitas antecâmaras do palácio. Aceite, disse ele. Ninguém nunca é elogiado pelas razões certas. Olhe para mim. O pessoal de Strang aqui está me aplaudindo porque vou dar dinheiro a seus velhos soldados. E meu irmão real está contentíssimo porque parei de criar obstáculos para me casar com a princesa Beatriz. Todos pensam que sou um príncipe modelo. Você se opôs a se casar com ela? Perguntou Abdullah. Ah, sim, respondeu o príncipe. Eu ainda não a conhecia, é claro. O rei e eu tivemos uma de nossas brigas sobre isso e eu ameacei atirá-lo de cima do telhado do palácio. Quando desapareci, ele pensou que eu só partira zangado por um tempo. Ele nem começou a se preocupar. O rei estava tão satisfeito com o irmão e com Abdullah por ter trazido Valéria a seu encontro, outro mago real de volta, que mandou preparar um magnífico casamento duplo para o dia seguinte. Isso acrescentou uma boa dose de urgência à confusão. Poe apressadamente fez um estranho simulacro, construído na maior parte de pergaminho, de um mensageiro do rei, que foi enviado por mágica para o sultão de Zanzibar, a fim de lhe oferecer transporte para o casamento da filha. Este simulacro voltou meia hora depois, parecendo decididamente esfarrapado, com a notícia de que o sultão tinha uma estaca de 10 metros para Abdullah se retornasse a Zanzibar. Assim Sophie e Hou foram ter uma conversa com o rei. Este criou dois novos cargos denominados embaixadores extraordinários para o reino de Ingary e ofereceu-os a Abdullah e Flor da Noite naquela mesma noite. Os casamentos do príncipe e do embaixador entraram para a história, pois a princesa Beatriz e Flor da Noite tinham cada uma 14 princesas como damas de honra, e o rei, em pessoa, conduziu as noivas e as entregou aos noivos.
Jamal foi padrinho de Abdullah. Quando ele entregou a Abdullah a aliança, relatou num sussurro que os anjos haviam partido cedo naquela manhã, levando com eles a vida de Asnuel. E mais uma coisa boa, exclamou Jamal. Agora meu pobre cachorro vai parar de se coçar. Praticamente as duas únicas pessoas eminentes que não compareceram ao casamento foram o mago Suleiman e sua mulher. Isso estava apenas indiretamente ligado à raiva do rei. Pelo jeito, Letty havia falado de forma tão decidida com o rei, quando este tinha a intenção de prender o mago Suleiman, que havia entrado em trabalho de parto mais cedo do que esperava. O mago Suleiman temia sair do lado dela. Mas no próprio dia do casamento, Letty deu à luz uma menina sem nenhum problema. Que ótimo, disse Sophie. Sempre soube que nasci para ser tia. A primeira tarefa dos dois novos embaixadores era conduzir as princesas sequestradas a seus reinos. Algumas delas, como a diminuta princesa de Safan, viviam tão distante que mal se tinha ouvido falar de seus países. Os embaixadores estavam instruídos a fazer alianças comerciais e também observar todos os outros lugares desconhecidos no caminho, pensando em explorá-los mais tarde. Hou havia falado com o rei. Agora, por algum motivo, toda a Ingary falava em mapear o globo. Equipes de exploração estavam sendo escolhidas e treinadas por causa das jornadas e mimos às princesas e da argumentação com reis estrangeiros. Abdullah, de alguma forma, estava sempre ocupado demais para fazer sua confissão à flor da noite. Sempre parecia que haveria um momento mais propício no dia seguinte. Mas finalmente, quando estavam prestes a chegar à distante Safan, ele percebeu que não poderia mais adiar. Respirou fundo. Sentia que a cor havia deixado seu rosto. Eu não sou um príncipe de verdade, anunciou abruptamente. Pronto, disse. Flor da Noite ergueu os olhos do mapa que estava desenhando. A lâmpada suave na tenda tornava seu rosto quase mais belo do que de hábito. Ah, eu sei disso, disse ela. O quê? Sussurrou Abdullah. Bem, naturalmente. Enquanto eu estava no castelo no ar, tive tempo suficiente para pensar em você, disse ela. E logo percebi que você estava romanceando, pois era tudo tão semelhante às minhas fantasias. Só que ao contrário, eu costumava sonhar que era apenas uma garota comum, sabe? E que meu pai era um mercador de tapetes no bazar. Também imaginava que dirigia um negócio para ele. Você é maravilhosa, exclamou Abdullah. Você também, disse ela, voltando ao mapa. Eles retornaram a Ingary em seu devido tempo com um cavalo extra carregado com as caixas de guloseimas que as princesas haviam prometido a Valéria. Havia chocolates e laranjas cristalizadas e gelado de coco e nozes carameladas. Mas os mais maravilhosos de todos foram os doces enviados pela pequenina princesa, camada após camada de doces muito finos que a pequenina princesa chamava folhas de verão. Estas vieram numa caixa tão linda que Valerie a usou como porta-joias quando cresceu. Por mais estranho que parecesse, ela havia desistido de gritar. O rei não conseguia entender, mas, como Valerie explicou para Sophie, quando 30 pessoas lhe dizem que você tem de gritar, isso faz você desistir da ideia. Sophie e Hou estavam morando um tanto briguentos, é preciso confessar, embora se dissesse que assim eles viviam mais felizes, novamente no castelo animado. Um de seus aspectos era uma linda mansão em Chipping Valley. Quando Abdullah e Flor da Noite retornaram, o rei lhes deu terra em Chipping Valley também e permissão para ali construir um palácio. A casa que eles construíram era bastante modesta, tinha até teto de colmo, mas seus jardins logo se tornaram uma das maravilhas da terra. Dizia-se que Abdullah havia recebido ajuda no projeto, pelo menos de um dos magos reais, pois de que outra forma poderia mesmo o embaixador ter um bosque de jacintos em ter um bosque que dizia-se que Abdullah havia recebido ajuda no projeto pelo menos de um dos magos reais, pois de que outra forma poderia mesmo o embaixador ter um bosque de jacintos em que as flores azuis vicejavam o ano todo?